Olá, meus queridos, boa noite, minha gente. Estamos de volta, é uma vez por semana, né? Estamos na terceira temporada, agora sobre cinema e hoje cinema argentino. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. As pessoas que forem chegando aqui, como a Alana acenando aqui, ó, aproveita, Alana, Juliana, apertem o coração, já sabem, né? Apertem o coração e não esqueçam de mandar aviãozinhos para as pessoas, trazendo-as para cá para participarem conosco, tá? Marília Cibele, a nossa convidada de hoje, já está aqui, mas eu não vou chamar ela agora não, viu? Não vou chamar ela agora não, vou deixar ela esperando um pouquinho. Boa noite, Marília. Aproveita, Marília, e chama os seus convidados, chama aí as pessoas que você gostaria que participasse dessa live. Boa noite a todos. Olha quem está aqui, minha querida Panther Black, a Lidineri. Um abraço para você, minha querida. Muito obrigado pela presença. Sempre a gente faz isso. Aperta o coração que é para mandar aquele recado aí para o Instagram, né, para o algoritmo do Instagram, de que vale a pena investir em conhecimento, que cultura, literatura, cinema, né, ativismo social precisa ter espaço privilegiado. Edmundo Fernandes, de Escada, seja bem-vindo. Professora Sara Catarina, minha querida professora, muito bem-vinda mais uma vez aqui. Minha gente, façam aquilo que a gente sempre pede. Aperta o coração e manda um aviãozinho aí, chamando mais gente, chamando as pessoas, enquanto vocês estão escutando aí Mercedes Sosa como fundo musical. Mas me confirmem, por favor, se o som está legal, se o áudio está chegando aí. Meu querido Everton, um abraço. Maria Rosária, muito obrigado pela presença a todos vocês. Um forte abraço, sejam bem-vindos. Aqui onde eu moro está fazendo um certo frio, chuva, não é? Eu acho que em toda a região metropolitana aqui. Bom, daqui a pouquinho a gente vai conversar com a professora Marília Cibele sobre uma obra-prima do cinema argentino, tá? Marília Cibele é uma profissional diferenciada, inclusive o áudio está falhando. Opa, vamos consertar isso aí. Vamos consertar. Vamos continuar testando. Daqui a pouquinho Marília vai entrar. E pode ser também, viu, Juliana, que tenha relação com a internet. Pode ser que tenha relação com a internet. A gente sempre faz esses ajustes. A iluminação, o áudio, né? Eu gostaria que outras pessoas falassem também. Rosana, Franciele, Flávio, confirme aí como é que está o áudio para vocês. Por gentileza, que é para a gente chamar a nossa convidada de hoje para tratar de um tema especialíssimo, tá? O som está chiando, caramba, rapaz. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer um ajuste aqui. Vamos lá agora, vamos lá. Por gentileza, confirme aí. Amanda, Halden, um grande abraço, meu querido. Ivani, confirme aí se o som está chegando legal. Se não tiver, eu tiro, não tem problema. Eu tiro, tá? Esse plug aqui, esse fone, essa extensão, e a gente vai falando no Viva Voz aqui. Para mim tá bom, Sara disse. Então pode ser a internet de cada um. Deixa a coisa se ajustar. Deixa eu chamar aqui para nossa sala a professora, a grande professora Marília Cibele. Essa live está sendo aguardada por muita gente. Eu, né? Especialmente, né? Estava muito ansioso por esse momento, né? Já fiz uma live com Marília na temporada anterior, né, sobre língua espanhola. Ela é do movimento FIG espanhol, né? Agora está bom, melhorou. Então, tá vendo? Eu tirei, recoloquei. Então, eu acho que foi o encaixe aqui do plugin, tá? Então, Marília, eu acabei de mandar para você um convite. Veja aí no seu privado. Se você quiser, você pode sair e entrar de novo e pedir para entrar na sala quando aparecer aquele convite aí. Grande Raul, mestre, seja bem-vindo, meu querido. Aproveitem, agora tá bom, olha aí, que massa, valeu. Aproveitem e mandem mesmo aviãozinhos aí para os amigos de vocês, trazendo as pessoas para a sala. Esse aviãozinho que fica aqui do lado direito, aqui ó, inferior aí no Instagram de vocês. Chamem as pessoas para a gente conversar, para a gente ouvir a professora Marília Cibele, tá? Todos e todas, não esqueçam também de apertar o coração. E no final da live nós teremos sorteio de livros. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre cada um deles. Tem muita coisa legal.
Os livros da semana passada, em breve eu estarei deixando nas escolas. Fiz entrega em Jaboatão, Ponte dos Carvalhos, fiz entregas em Escada, agora a Maria Cibele está pedindo para entrar aqui na... Enfim, estamos dando conta, dentro da medida do possível, nós estamos dando conta dos nossos compromissos literários aqui. Vamos ouvir agora. Tá tudo bem, professora Marília. Como é que está aí o áudio para você? A tua voz está partindo para mim. Tá ruim. Eu já mudei a internet, já fui para o 4G. Melhor. Eu já entro direto no 4G. Olha, veja se está chegando essa música. O teste de qualidade, veja se está chegando essa música para você. Deixa eu aumentar um pouquinho. Para você e os nossos internautas aí. Solo le pido a Dios. Minha querida, eu peço muito a Deus. Eu não queria nem ter começado com essa música, porque eu fico muito emocionado, porque eu assisti um documentário de Mercedes Sosa e eu fiquei muito marcado por esse documentário. Mas é uma das coisas que eu peço a Deus todos os dias, para não me tornar indiferente, né? Para não perder a empatia, a compaixão, né? E eu não poderia deixar, minha querida professora, de abrir esta live de hoje me solidarizando, eu tenho certeza que você também o fará, com todas as famílias, todas as pessoas deste país que perderam um ente querido durante essa pandemia. É um ano. Já estamos com praticamente 300 mil mortes, 300 mil lacunas, 300 mil dores, saudades no seio de muitos lares, Não são números frios. Tem muito sentimento, muito amor, muita saudade envolvida aí. Luiz, Pois não. Só essa semana nós perdemos, né, na rede estadual de Pernambuco, 10 companheiros, né, da rede. Fora que aí eu peço licença, eu também sou professora da rede estadual da Paraíba e, infelizmente, a gente também está tendo muitos casos de contaminação lá. Graças a Deus, o governo da Paraíba, eles não abriram a escola presencialmente, então os números são menores, né? A contaminação dos professores são menores, mas assim, no estado de Pernambuco a gente teve só dessa semana, essa semana foram 5, né? Eu vi uma nota agora há pouco do sindicato que nós teríamos tido 10 mortes da semana passada para cá, então é um número grande de profissionais de educação, fora os contaminados, né, que a gente não sabe. E assim, isso me deixa muito triste, porque são vidas, são famílias que perdem. Às vezes a gente acha que são números, né? E eu acho que a gente está normalizando tanto essa situação que a gente está vivendo, que a gente parece que isso é tudo normal, sabe? Que perder uma pessoa é normal numa condição dessa. E a gente não observa que o governo, né, ele não está tendo empatia, né, pelo povo. E, infelizmente, a gente chegou, parece que agora tivemos que ter algumas mortes no meio político, né, para que caísse um pouquinho a ficha desse pessoal, né, que eles também não são deuses, né, eles são mortais. Então, parece que teve que haver isso para que as pessoas entendessem a gravidade do problema ou, pelo menos, começassem a acordar, porque, infelizmente, ainda tem muita gente agindo como se fosse uma questão normal, sabe? Como se fosse algo comum, banal, do dia a dia, perder essa quantidade de pessoas. E um detalhe, viu? A gente passou de 200 mil mortos para 300 mil mortos em 75 dias. A gente saiu de 100 para 200 em meses. 3 ou foram 4 meses para chegar. E a gente, com 2 meses e meio, a gente está chegando nesse percentual. Imagine se a gente continuar nessa curva, daqui a um mês, em que número a gente vai chegar. Infelizmente, é uma situação crítica. Muito, muito preocupante. A gente pode, inclusive, no final, dar algumas orientações. Opa, cadê? Mostra aí. Um brinde. Eu nem sou fã do canal. Um brinde à história.
Um brinde à Isso história, que mesmo. coisa boa. Maravilha. Então, Cibele, olha, eu quero primeiro agradecer imensamente a sua disponibilidade. Sei que você é uma pessoa que tem muitas atribuições, tem muitas tarefas, são duas redes, faculdade, o movimento Fica Espanhol, tem a sua família, tem a sua vida privada. E ao abrir um espaço para conversar com as pessoas que estão aqui em uma noite como essa, não é? Assim, é motivo para mim de grande alegria, privilégio, mas também principalmente para as pessoas que estarão acompanhando você aqui, eu tenho certeza. Então, antes de você começar, eu gostaria de pedir a todo mundo agora, são exatamente 19 horas e 9 minutos, todo mundo agora, tá? E mandem um aviãozinho. Eu vou fazer isso também. Além de apertar o coração, mandem um aviãozinho aí, que fica aí, ó, do lado direito, no rodapézinho aí, ó, do Instagram de vocês, para os seguidores de vocês. Quando essas pessoas chegarem aqui na sala, não esqueçam de saudá-las, de dizerem, sejam bem-vindos a uma live educativa, a uma live que busca promover o conhecimento, a uma live empática, que tem compaixão, que tem cuidado com o outro. Porque essa é a ideia. E que combate, acima de tudo, as notícias falsas. Combatemos fake news em nome da promoção da vida. Em nome da promoção da vida. Agora, nós vamos, de fato, entrar no tema. As pessoas estão aqui. Inclusive, teve uma pessoa aí, passou rapidamente, perguntando qual é o documentário que fala sobre Mercedes Sosa. Bom, eu gostaria, antes de você abordar o filme, tá? Que é o nosso tema central, especificamente o filme argentino. Ele é franco-argentino, salvo engano. Você vai ficar à vontade para falar sobre ele. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o cinema argentino. O que você puder falar. Fique à vontade, faça essa introdução. Muito obrigado. Agora, com vocês, enquanto você fala, eu vou mandar os meus aviõezinhos com vocês, a professora Marília Cibele. É com você. Obrigada, Luiz. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Queria agradecer pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse filme que me encanta e também falar sobre o cinema argentino, né? Eu sou apaixonada por cinema e tenho uma paixão de longa data pelo cinema argentino, né? O primeiro filme que eu assisti argentino, que eu me lembre, é El Hijo de la Novia, que é O Filho da Noiva, que também é de Juan José Campanella, que é esse mesmo diretor que a gente vai ver aqui, e, é claro, com o meu ator favorito, que aí eu tenho que dizer, é o meu ator favorito, viu, gente? É Ricardo Darín. Meu esposo sabe dessa minha paixão por Ricardo Darín. Eu já disse a ele que a única pessoa que eu encontrar na Argentina que eu peço para tirar uma foto é com Ricardo Darín. Mas eu gosto muito do cinema argentino, principalmente pela questão da politização, sabe? Eu acho o cinema argentino um cinema que sempre ele traz, de alguma forma, ele aborda, a maioria dos filmes argentinos que eu assisti, eles abordam, mesmo que seja assim, uma palavra ao fundo, uma cena, uma imagem, eles sempre trazem um pouco à tona a questão da ditadura militar. O povo argentino, geralmente ele traz essa história dele, sabe? Enquanto outros lugares do mundo parece que normalizam, né, essa questão do que foi a ditadura militar, do que foi o período da ditadura no mundo, né? No Brasil, por exemplo, a gente viu aí muita apologia à ditadura. Os argentinos, eles fazem questão de dizer do que foi. Então, assim, eu me apaixonei, né? Eu comecei a me apaixonar pelo filme, pela produção argentina a partir do Filho da Noiva, porque era um filme que retratava algo muito comum, a relação de um filho com os pais, né? Uma mãe que já tinha Alzheimer e um filho que chega aos 40 anos ainda perdido, mas que ele consegue reverter toda uma situação. Então, é um tema banal, vamos assim dizer, algo do dia a dia, que todos nós temos, essas relações com os nossos pais, todas essas dificuldades. Mas o cinema argentino, ele tem aquela coisa, sabe, de te transportar para a tela. Então, você meio que se vê nos personagens. Então, é uma coisa que eu gosto muito do cinema argentino, é essa abordagem que eles fazem, sempre trazer a questão política,
né, a questão social para os filmes, mas também trazer temas do nosso cotidiano, trazer a leveza. Sempre os filmes que darem trabalho, sempre tem essa coisa, mesmo quando são filmes pesados, por exemplo. Tem um filme dele que é La Thèse d'un crime, que é um filme que ele é um jurista, um professor de direito. Então é baseado na questão de mortes. É um filme mais pesado, mas é um filme que sempre traz aquela magia assim, da leveza. Então eu gosto muito do cinema argentino por conta disso, sabe? Pela abordagem que eles fazem. E é claro, a partir do filme do Filho da Noiva, eu acabei me apaixonando pelo cinema argentino. Não sou uma expert, né? Mas, assim, como quem gosta realmente do cinema, eu sempre procuro estar assistindo e vendo os filmes mais novos. Infelizmente, esse período muito de premiado, né, pandemia Sibeli? É um dos acabou. cinemas, assim, Oi? latino-americanos, é um dos cinemas latino-americanos mais premiados. Inclusive, tem muitos filmes argentinos na Netflix, na Amazon. Você encontra muita produção argentina. Muita. Isso, é. Eu até estava vendo uma crítica, né, que o Selton Mello fizeram a ele, né, um jornalista disse, por que, Selton Mello, no Brasil a gente não tem tantos filmes premiados como filmes argentinos? E ele disse que não tem nada a ver, o Brasil produz muitos filmes. Talvez o nosso grande problema seja a divulgação, né? Então, assim, algumas pessoas estavam fazendo críticas, inclusive a Selton Mello, pela colocação dele, porque era questão de roteirista, né? Então, o que eu vi, assim, na fala dele é que o jornalista deu a entender que no Brasil a gente não tinha bons roteiristas. É tanto que esse filme que a gente vai ver hoje, El Secreto de sus Ojos, é um filme que é baseado em um romance, né? Um romance de Eduardo Sancherry, eu acho que é assim a pronúncia. O nome do romance é La Pergunta de sus Ojos. Então, Campanella, ele leu esse livro e ele resolveu fazer uma adaptação. Então, eu acho que talvez o grande problema do Brasil não é que nós não tenhamos bons roteiristas. Talvez o nosso problema esteja na educação de base, sabe? Na leitura e na escrita, porque o povo argentino, eu não sei dados atuais, mas eu lembro que alguns anos atrás eu fiz um trabalho e eu vi que o povo argentino lia em média, por mês, mais de 5 livros. Então a gente não tem essa leitura, né? Eu não sei, não posso dizer em dados atuais, mas eu lembro que eu fiz essa pesquisa há mais de 10 anos e eu tinha essa noção de que realmente o povo argentino lia mais do que a gente. E da última vez que eu fui à Argentina, eu pude comprovar isso por conta das livrarias, né? Em todo lugar você encontrava livrarias, antiquários e também vendas mesmo. As pessoas às vezes vendiam na rua livros. Então eu acho que é um povo muito letrado nesse sentido e eu acho que isso contribui muito também para a produção cinematográfica deles. A última vez que eu li sobre isso, faz um bom tempo, Buenos Aires, a capital da Argentina, tinha mais bibliotecas funcionando que o Brasil inteiro. Vejam bem. Então, nós estamos há um tempo muito atrás dos argentinos em termos de produção, em termos de leitura, em termos de produção acadêmica, enfim. Bom, mas assim, as pessoas se apegam muito ao futebol, né? A rivalidade no futebol. Eu acho que os irmãos argentinos têm muita coisa para compartilhar conosco e eles gostam muito de, no cinema, promoverem parcerias, trabalharem em conjunto. Inclusive, um diretor brasileiro, o Walter Salles, fez um filme muito bom, né? Contando a história de Che Guevara. Eu acho que é Diários de uma Motocicleta. Diários de Motocicleta, É isso aí, né? Pronto, um filme belíssimo. Quem puder assistir vai adorar, vai amar. É estrelado por um ator mexicano, mas assim, é considerado por dentro da lista do cinema argentino. Exato. É um grande ator, né? Mas, minha querida, o que é que você tem a nos dizer sobre o segredo dos seus olhos? Inclusive, Sibeli, antes de você entrar de fato no filme, eu soube que Hollywood tentou fazer uma adaptação que foi um desastre, né? A crítica caiu de pau em cima. Julia Roberts, o filme com Julia Roberts, eles não conseguiram
fazer uma obra à altura em Hollywood desse clássico argentino, né? É engraçado, né? Porque isso não aconteceu só com esse filme. Eu gosto também de cinema no geral. E eu gosto muito de do cinema sueco. Eu comecei a assistir filmes suecos e tem uma trilogia que é Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Eu não sei se vocês viram, mas os Estados Unidos também tentaram fazer uma produção hollywoodiana desse filme e ficou péssimo, né? Assim, ao meu ver, viu? Eu não gostei. Eu prefiro a versão sueca porque, para mim, é a versão. E O Segredo dos Seus Olhos, como eu falei, ele é um filme que ele é adaptado de um romance, né? Algumas partes foram introduzidas no filme por Juan José Campanella. Ele foi além do que tinha na obra, então, inclusive o escritor do livro, né? La Pergunta de Tus Ojos, A Pergunta dos Seus Olhos, ele também foi roteirista do filme, né? Então, eles introduziram, inclusive eu estava vendo uma fala dele falando sobre a cena do futebol, porque Campanella disse que tinha que ter o futebol, né? Porque é uma paixão do argentino. Então, eles introduziram. E foi engraçado que ele estava dizendo assim, quando a gente foi pensar em um dia gravar a cena do estádio, a gente pensou, olha, não pode ser no Boca, porque se for no Boca Juniors, vai ter problema, porque o pessoal vai dizer, você Boca e você não preferiu o River. E aí essa discussão, né, que parece que na Argentina os dois grandes times são River e Boca. Aí eles escolhem o outro time, que é um time de uma província menor, né, de Chilicói, que eu acredito que é essa assim, a pronúncia, e o Racing, eu acho que é Racing o nome do time, e aí eles resolvem fazer a produção realmente nesse estádio. Então é interessante, porque o próprio roteirista, né, o autor do livro, disse que o José Campanella, eles ficaram muito nessa dúvida em que time eles iam abordar. Então, para não ter esse problema de ninguém dizer, olha, você escolheu tal, a gente vai pro Racing. Mas eu acho isso, eu acho que Hollywood tentou pecar. E olhe que, eu não sei se você sabia, Luiz e os demais, mas esse diretor argentino, Juan José Campanella, trabalhou em Hollywood, viu? Inclusive foi diretor de séries famosas, como Dr. House e Law and Order. Então ele trabalhou em séries famosas. E o primeiro filme que ele fez, assim, que ganhou sucesso foi O Filho da Noiva, né? Que é El Hijo de la Novia. E aí, quando ele faz esse filme, ele faz um outro filme que eu não me lembro muito bem, o título, não lembro, na verdade, não recordo o título, mas aí ele vai para os Estados Unidos, passa um tempo em Hollywood trabalhando, e aí ele sempre diz que o ator favorito dele é Ricardo Darín. Até o pessoal diz assim que ele convidou o Darín para fazer filme lá em Hollywood, mas o Darín não aceitou, né? E ele volta para a Argentina porque esse projeto, o filme, né? Essa produção de O Segredo dos Seus Olhos era um projeto antigo dele. E aí ele volta para poder gravar esse filme, né? Para poder roteirizar e gravar. Então, assim, para mim é um clássico, assim, sabe? Tem filmes que eu amo, mas esse foi o filme, assim, que eu disse, poxa, eu acho que essa atuação de Darín, que olha que para mim é o melhor ator, como eu já falei, mas essa atuação, sabe? Essa mudança de cenário que o filme proporciona, essa relação da paixão, né, da solidão e da questão do passado que o filme aborda, é uma relação, assim, muito conflituosa, mas ao mesmo tempo algo, sabe, em nós, seres humanos. Muitas vezes a gente fica preso às relações do passado, muitas vezes a gente fica preso às situações do passado e a gente às vezes não enxerga, né, o que pode vir no futuro. Então, eu acho que esse filme, assim, é brilhante, assim, ele tem essa coisa, essa paixão mesmo. A gente pode dar um spoiler? Uma pista? Como assim? Olha, veja bem. Eu não sei você, assim, eu fico muito ansioso ao falar sobre cinema em dar uma pista, em falar alguma coisa, né? Hoje mesmo, desde ontem que eu venho assistindo resenhas, comentários sobre este ator, sobre o filme, sobre o cinema argentino, sobre outras obras. E
e hoje eu parei de novo para ver a obra, assim, sabe? Porque ontem eu comecei e não terminei. Mas, assim, a abertura do filme é uma coisa, assim, arrebatadora para mim. Já começa com o olhar, né? Porque o próprio nome, assim, eu acho que o nome do filme, O Segredo dos Seus Olhos, ele já começa na primeira cena. Do início ao fim. Os olhos falam, né? Eu acho que a melhor expressão seria dizer isso, os olhos falam. Porque você vê a primeira cena, a personagem da Soledad Villamil, né? Como eles chamam, Villamil, a Irene, né, ela é assistente judiciária, na verdade, eles dizem que é secretária judiciária, mas pelo que eu entendi, ela seria tipo uma assistente do juiz, né? Provavelmente estava se preparando para ser a juíza. E aí ela está se despedindo, né, de Expósito. Então, o filme ele inicia com essa cena, ele saindo no trem, você não entende porque ela sai correndo e ele vai e olha para ela, você vê o olhar dela, o olhar dele, e assim, aquela música de fundo, né? O filme inicia ali naquela cena, e aí de repente passa ele, né, um pouquinho mais velho, né, bem mais velho, a história entra no tempo atual, em 1999, ele já jubilado, como se diz em espanhol, né? Aposentado, ele está aposentado. E aí ele pensa, o que eu vou fazer agora? Eu me aposentei, ele não constituiu família, ele não tem outras relações, e aí ele resolve voltar ao passado dele, né? Porque a ideia que dá é que todos os personagens desse filme estão presos no passado, viu? A ideia que a gente tem é que todos esses personagens estão presos no passado. E aí ele volta para aquele crime que aconteceu em 1974, aquela situação que mudou a vida dele. E aí é quando ele lembra da história, né? Começa a tentar escrever. Mas aí ele, como ele não tem muita habilidade com a escrita, ele tem dificuldade, e aí ele resolve que ele vai voltar a rever aquelas pessoas que fizeram parte daquele passado dele, né? E aí ele vai procurar o grande amor dele, que é a Irene, né? A Irene Hastings, eu acho que é assim a pronúncia, eu não sei muito bem inglês. Mas aí ele volta para visitá-la. E aí ele conta a ela a ideia que ele tem e ela lembra, né? Ela lembra de uma máquina de escrever da época que ele era oficial de justiça, que ele sempre reclamava que não tinha letra A. E aí ela vai dar a ele essa máquina, e a partir daí, assim, dessa troca de olhar, quando eles se veem, dessa relação, ele começa a escrever. E aí, gente, eu acho que a primeira cena, assim, que me marca, né, quer dizer, o filme todo me marca, mas vamos dizer, a cena que me choca é quando ele é chamado, né, ele começa a relembrar o que aconteceu em 1974, e aí ele recebe um telefonema no gabinete deles, e aí o colega dele, o melhor amigo, que era um borracho, não? Que era um bêbado, que era o seu auxiliar, mas que eu acho que é ele que traz a leveza ao filme, porque ele é muito cômico, ele é divertido, e tem cenas assim que são clássicas dele. Eu acho que ele dá a leveza ao filme, né? Que é o personagem do Guilherme Francella, que é o Sandoval. E aí o Sandoval até atende o telefone e diz assim, banco de esperma. E aí você vê aquela cena do setor burocrático, porque lembrem-se que o filme passa em 1974, é período da ditadura na Argentina. E a opressão também é muito grande. Ó, a Mônica Ferreira, não sei se você viu, ela perguntou aí, fala sobre a ditadura argentina, tá? Ela perguntou. E eu quero aproveitar e mandar um abraço para o doutor Omar Quevedo, que é do México, e está acompanhando a sua live agora. Eu não sei se ele vai querer também abordar o cinema mexicano. Quem sabe? Vai. E o que acontece? Eles brincam com a situação, né? O filme ele também mostra aquela burocratização que existia, né? Os funcionários com aquela pilha de processo, né? E você vê aquele setor burocrático. A justiça, como também era colocada daquela época, porque a gente tem que lembrar que no período da ditadura a justiça também foi cerceada, né? Então, eles tinham que agir de acordo com o que o governo queria da época, né? E existia também um movimento muito grande na Argentina, que era um movimento anticomunista, não sei se vocês lembram, que era aquela sigla, o AAA,
né, que era um movimento de extrema-direita, que inclusive foi responsável por vários sequestros, por mortes, e a gente vai ver isso ao longo do filme que aparece aí no personagem. Então, assim, é um filme muito marcante por conta disso. E aí, quando ele atende o telefone, que ele vai, aí tem uma... Ele vai à cena do crime muito sem querer ir, e o policial pergunta assim pra ele: você tá bem, Expósito? Ele disse: vou bem, tô cansado de ser feliz. Então ele é irônico, ele já começa sendo irônico e ele vai brincando como se nada fosse aquilo. E aí, de repente, ele chega na cena que tá lá a moça morta, né? Que é uma cena muito chocante. Quando passa essa cena do estupro, pra mim é muito pesada. Eu geralmente passo, porque eu não sei, eu como mulher, sabe, me dói muito. E aí, quando ele olha para aquela moça, tudo aquilo que ele vinha achando, o deboche que ele entra na cena, tudo aquilo ali para, sabe? E você olha para o rosto dele, e é interessante que Campanella, não sei se você percebeu, ele não coloca música, não tem música de fundo. É só o olhar dele. E a gente que é o personagem, é como se a gente estivesse lá, olhando por ele. E aí ele olha para aquela moça, aquela bela moça, ele olha para a crueldade, como aconteceu aquilo ali, né, a composição, e ele vê o olho dela, assim, olhando para ele. E aí ele se sensibiliza, e é a partir daquilo ali que toda a trama se desata, né, toda a trama vai seguindo. E assim, essa cena, né, e as que vão sendo seguidas, né, quando ele vai falar com o esposo dela, né, que ele conta ao esposo, né, e o esposo fica em choque, né, vai embora, a cena se passa, e aí eles começam a investigar o crime. De início, a mesma coisa que acontece muito aqui no Brasil, né, aquela ideia de colocar um culpado, ele pensa que são dois albañiles, né, que são dois pedreiros que trabalhavam na obra, inclusive um não era argentino, se eu não me engano, ele era boliviano, era colombiano, então tem essa coisa também do preconceito, né, o estrangeiro. E aí, o colega dele, o tal do Romano, que era como é que eu posso dizer, um assistente judiciário, um oficial de justiça corrupto, ele chega e diz que resolveu o crime. Só que Expósito, ele não se convence com essa ideia de que teria sido esses dois rapazes. E aí ele vai à delegacia e quando ele percebe que os dois rapazes foram agredidos. Até aí, eu acho que o filme ele ainda ele não tem assim o seu atrativo. Eu acho que o ápice, sabe, é quando ele volta e que ele chega para a juíza e ele tenta, né, o juiz, ele tenta mudar a situação, o juiz não acredita, né, ele dava razão ao Romano, inclusive pune o Expósito, mas aí o Expósito um belo dia está no metrô, né, na estação de trem, que é belíssima, na estação de trem de Buenos Aires. E aí, quando ele está na estação de trem, ele observa e ele vê o viúvo, né? O personagem do Ricardo Morales, que é o personagem do Pablo Rago. Acho que é essa a pronúncia. E aí, quando ele olha para o Pablo, ele até diz assim, ele diz que ele nunca viu, até anotei assim a frase, ele diz para como é o nome dela? Para Irene, que ele diz assim, você precisa ver os olhos dele, só tem amor puro. E ele tá lá o dia todo porque ele quer pegar o criminoso, né? E o Darim, né, o personagem do Darim, tinha prometido que quando ele fosse pego, ele ia ter prisão perpétua. E aí, interessante é que ele questiona, ele diz, o crime dele é o quê? Ele diz, prisão perpétua. Ele diz, por que você queria que fosse pena de morte? Ele disse, não. Morrer para ele é muito fácil. Eu quero que ele sinta. Eu quero que ele passe, que ele pague, que ele sinta o do tempo. Então, assim, quando ele vê que a justiça falhou com ele, que o Romano consegue incriminar outras pessoas, né? E que o personagem, né? Quando eles não conseguem encontrar quem é, eles passam a investigar quem poderia ser, né? E o interessante é que eles vão atrás de pistas. E quando o Darim vai na casa do viúvo, desculpa, eu acabei me atrapalhando aqui com a sequência da história, quando ele vai na casa do viúvo e o viúvo mostra as fotos para ele, ele começa a perceber
alguns olhares, aí ele chega à dúvida dele. Será que esse não é o assassino? E ele resolve investigar. E ele pergunta a ele quem era aquele rapaz. E aí eles descobrem que era um amigo dela de Chilicói, que provavelmente foi um namoradinho, né? Um namorado da adolescência. Mas aí ele fica instigado, né? Com aqueles olhares. E a partir dali ele vai investigar. E é quando ele convence o amigo dele, né? O Sandoval, a ir com ele. E mesmo passando por cima do juiz, que tinha punido eles, né? Pelo que ele fez com o Romano. Então ele vai lá investigar. E aí eles descobrem as cartas. Só que, a princípio, né, eles saem fugidos com as cartas. Eles voltam, são punidos novamente. E, a princípio, nas cartas eles não encontram nada. Ou, pelo menos, acham que não tem nada. E aí, quando tem essa cena, quando tem essa cena da estação de metrô, é quando o Darim encontra o marido, né, o viúvo. E aí o viúvo diz para ele que tá ali procurando o assassino da esposa. Ele tá ali para ver se ele encontra aquele rapaz que fugiu para a Argentina. O Darim já descobre que ele tinha fugido para Buenos Aires um mês antes do assassinato. Então, eles tentam pegar esse homem. E aí passa-se o tempo, eles tentam convencer a juíza, e aí ele usa esse argumento: você precisa ver, Irene, o olhar de amor que ele tem por essa mulher. E é claro, ele também está apaixonado, né? Tanto que o Sandoval diz: você está fazendo isso, você está olhando isso porque você também está enamorado. Então é aquela coisa, né? O marido que ama a mulher, que quer que a justiça seja feita, né? E ele clama por justiça. E aí o que acontece? Quando ele é chamado por Sandoval a Inhambá, e aí Sandoval vai dizer: eu tenho uma informação para você. E ele não dá conta, porque Sandoval era um bêbado, né? Era um borracho, como a gente diz em espanhol. Infelizmente, ele era descredenciado por todos. Só que, é claro, Darim tinha uma amizade com ele, nutria essa amizade com ele. Eu até vi que alguns analistas dizem, né, que esse filme, Luiz, ele também é trabalhado em disciplinas, por exemplo, do curso de Direito. Eu vi uma análise da UBA, de um professor da UBA, da Universidade de Buenos Aires, fazendo uma análise criminal psicológica desse filme. É muito interessante, sabe? E aí o professor, ele estava dizendo que, ele até colocou uma frase, ele diz que no fundo, talvez o único que não era preso ao passado era o bêbado, porque ele vivia a boemia dele, ele gostava da vida que ele tinha, ele não reclamava de ser bêbado, ele gostava daquela vida, né? Mas aí, a cena que me chama a atenção é quando ele chama ele e diz assim: olha, vamos perguntar a fulano. E aí ele começa a dizer os nomes que eles viam, as frases de efeito que tinham nas cartas. E aí um dos colegas dizem: eles todos eram jogadores do Racing. Aí quando ele olha para Darim, né, o personagem de Expósito, e diz: olha, el hombre puede cambiar de tudo, pero não puede cambiar de pasión. Um homem pode mudar de tudo. Pode mudar de esposa, pode mudar de vida, pode mudar de trabalho, pode mudar de roupa, mas qual é a paixão que ele não muda? Tá? E meu colega também, Cleiton Jambo, que estava aí agora há pouco, eu só lembro dele falando do Santa Cruz. Ele só não muda de time. Então, a paixão dele era o time. E aí é quando entra a cena do estádio, que eles resolvem ir ao estádio para pegar o assassino. E é clássica essa cena, porque eles estão naquele jogo. Deixa eu pedir uma parte na sua fala. Não perca o raciocínio, não. Não perca, Sim. não. Os argentinos são tão apaixonados por futebol, tão apaixonados, que eles criaram uma igreja cujo santo é Diego Maradona, né? Pronto, tá ótimo para os argentinos. Tá ótimo para eles. E realmente, é assim, quando você vai a Buenos Aires, né, você vê que todo lugar que você vai, perto do Boca, né, o bairro do Boca, você chega, tem as camisas, né, e tem aquela camisa da Argentina, então o povo é muito apaixonado. E bem, aí chega essa cena
que é a cena que eles perseguem, né? E quando eles estão lá no estádio, aquele estádio lotado, né? Parece o estádio do meu time, né? Que eu sou rubro-negra. Parece aquela bomboneira do esporte. E aí, naquela emoção, e o povo vai para baixo, vai para cima. E aí, de repente, quando eles já estão desistindo, Expósito, né? Benjamin Expósito, ele olha e vê o assassino. E aí eles vão, quando eles estão quase pegando, tem o gol, e aí o povo vai para frente, o povo vai para trás, e nessa cena a câmera acompanha, então é como se você, né, você tivesse na cena também, então a câmera ela faz o movimento dos personagens, aí ele corre, tem uma perseguição até que ele cai e é preso, e é levado para o tribunal. E aí tem uma cena, assim, essa cena é a cena também chocante, é outra cena bem, como é que eu posso dizer, pesada, né? Porque eles sabem que prenderam ele, colocam ele, na verdade, ele tá ali sem ainda o respaldo jurídico, porque o juiz, ele não é a favor deles, então, assim, ele tá lá, sabem que eles têm que tentar, se for pelo caminho legal, eles não vão conseguir. E como é que eles vão tirar a confissão do cara que ele é assassino? Porque ele é um psicopata, né? Ele tem traços, pelo menos você nota que um crime desse é um crime de psicopatia. E aí eles ficam pensando como é que eles vão fazer. E aí tem uma cena, o Benjamin Esposo tenta atirar, né? Que ele matou, e aí ele dá aquela de vítima, de coitadinho, porque ele é franzino, ele é magérrimo. E aí a Irene, ela entra na sala para dar um recado ao Expósito, e aí ela percebe que ele está olhando, né, para a blusa dela, né? Na verdade, está olhando para os seios dela. A blusa dela estava sem um botão e estava um pouco aberto a blusa. E aí o que acontece? Quando ela observa que ele está fazendo isso, ela percebe, agora eu vou atuar. E aí ela começa a tirar dele a confissão. E ela é muito ardilosa nas colocações, assim. E aquela velha viu o olhar novamente, ela percebeu o olhar dele para ela, o mesmo olhar que ele tinha para aquela moça que ele estuprou, né, que ele violentou, ele tinha aquele olhar para ela, aquele olhar de querer possuí-la. E aí, o que acontece? Quando ele olha, ela começa a diminuí-lo, né? Ela começa a ferir a masculinidade dele. Então ela pega as fotos, ela olha, como é que um homem desse, franzinho, olha o braço dele, os cambitos, uma perna dessa, uma mulher dessa, 1,70 m, 55 quilos, era uma mulher grande, bonita, enorme, uma mulher dessa não vai olhar para um tipo, né, que eles sempre falam tipo, um tipo desse. Ele é muito magro, ele é muito feio. E outra coisa, Benjamin, observe as dilacerações na genitália dela. Esse homem não tem condições de fazer isso. E aí, de repente, a cena nefasta, porque ele vai, tira, arreia as calças e mostra os órgãos sexuais. E aí ele chama ela de vadia, ele bate nela. Então é uma cena horrível. E aí o pessoal vai e acode. E a partir dali ele é preso. Só que, infelizmente, assim como o Brasil também vivia um período de ditadura, a Argentina vivia um período de ditadura, e aí aquele, né, o Romano, o que tinha sido afastado, tinha sido denunciado por corrupção, ele ocupava um cargo no governo da época. E aí o que é que o Romano faz? Consegue a soltura do criminoso. E o criminoso passa a trabalhar para o Estado. Inclusive... Quer dizer que na ditadura argentina a corrupção estava presente. Com certeza e muito. E aí o que acontece? Quando eles ficam sabendo, o viúvo... Desculpa, né, ele vai... que não é meu, tocando aqui do lado. Ah, tá. O viúvo, ele questiona novamente a Ricardo Darín. Mas ele não ia ter prisão perpétua? E aí Darín diz, infelizmente, eu queria tentar, eu tentei fazer, mas a justiça não me acatou. E aí aquele cara sai impune, um assassino de um crime hediondo, ele sai impune. E aí o que acontece? Eu vi, desculpa, Maria, eu vi uma certa cena do filme, não sei se você pode me corrigir se você quiser, que ele
este rapaz, ele era como se fosse um dedo duro, né? Do regime, né? Sim. É porque existia naquela época, dentro das próprias instituições, né, do Estado, existiam o que a gente chama de grupos de extermínio, né, aqui no Brasil. Então, dentro das instituições, existiam pessoas que faziam um serviço sujo, né, para o governo. Então, ele virou tipo um matador do governo, assim como aquele oficial de justiça que foi condenado acabou ganhando um cargo, né, e virou chefe. E aí o que acontece? Quando o viúvo questiona Darim, Darim vai, né, o personagem de Darim, o Expósito, vai e questiona Irene. E eles resolvem tirar satisfação com Romana. E aí essa aí é nessa cena onde você vê os traços realmente de corrupção. Porque quando eles chegam lá para questionar, eles invadem a sala e aí o Romano olha para ela e diz assim: você é uma Hastings. Ou seja, o sobrenome dela, né, o apelido dela, como a gente chama em espanhol, tem poder. Ela é de uma família nobre. Então fica bem claro ali que Expósito é o pobre e que ela é da família rica. Então fica claro assim a segregação social, porque o sobrenome ali tem força. Ele diz assim: com você eu não posso mexer, mas ele, né? E até eu pesquisando eu vi que o sobrenome Expósito, né, tem uma questão na Argentina que tinha um orfanato que se chamava Expósito. Eu não acredito que tenha uma relação direta com o personagem, porque com o personagem fica claro que ele tinha um pai, certo? Mas o sobrenome Expósito geralmente era muito dado a crianças que viviam no orfanato, que não tinham pai e mãe. Então, assim, era um sobrenome de pessoas pobres. E aí tem aquela coisa, né, dele não Marília, ser olha só, rico. professor Raul, e para mim também, em alguns momentos, a tua fala dá uma cortada, a tua imagem também. Então a gente vai fazer o seguinte: pega aí a tua caneca Mania de History, toma um gole d'água, isso, toma um gole d'água, respira um pouquinho. Enquanto isso, eu vou fazer uma breve propaganda do que vai acontecer daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho, no final da live, atenção, ninguém coloca nome repetido aqui na caixinha, porque não ajuda, não ajuda. Às vezes, quando eu vou abrir aqui essa caixinha aqui de comentários, aí tem o mesmo nome várias vezes, e isso atrapalha muito. Coloca uma vez só o seu nome, eu vou anotar com calma, tranquilo. Coloca uma vez só o seu nome, a sua escola, tá? Sua turma, para que a gente possa anotar num papelzinho aqui, ó. Eu não deixo escapar ninguém. Para que no finalzinho a gente faça aquele sorteio de livros que já virou tradição aqui no final das nossas lives. Hoje nós temos esse aqui, ó. Resgate de Afrodite. Temos essa obra para sortear no final da nossa live de hoje. Temos essa daqui, de Pedro Bandeira, A Marca de uma Lágrima. A Marca de uma Lágrima, tá? Muito legal. Temos uma obra que virou filme aqui no Brasil, do médico, né, do grande médico Drauzio Varela, Estação Carandiru. Eu li esse Estação livro. Carandiru. Carandiru, uma obra-prima, né? Temos este daqui também, muito, inclusive o professor Sérgio Rodrigues, que está aí, queria fazer uma live sobre o filme Laranja Mecânica. Laranja Mecânica, ele é muito futurista, Sérgio, tá? E, claro, como nós temos uma grande professora de espanhol aqui, não poderia faltar Federico Garcia Lorca. Está aqui, ó, uma obra em espanhol. Vamos ver se alguém terá a sorte de ganhar esse livro daqui maravilhoso. Vamos ver se algum dos meus alunos. Pois é, vamos torcer, vamos participar direitinho. Não precisa escrever várias vezes o nome aí, não. No finalzinho da live, aí eu dou para vocês as orientações, eu digo, agora aí vocês escrevam uma vez só, o nome, a escola e a turma. Obviamente, se você não for de Escada, que é a minha cidade, né? Aí você coloca a sua cidade. Se for de Jaboatão, ETE, David Rodrigues, eu já sei, porque eu já deixei vários livros lá. Mas se você for de Recife ou de qualquer outra cidade, aqui da região metropolitana, dentro da minha logística, por exemplo, se for um aluno aí de Marília, tranquilo, você vai colocar aluno de Marília e tal escola, então fica fácil. E na próxima semana, Maria, na próxima quarta-feira, a gente está trazendo aqui um convidado para falar no dia 31, exatamente,
para falar sobre um filme que espelha a ditadura, um momento trágico da ditadura militar brasileira. O nome do filme é Batismo de Sangue. Batismo de Sangue. Se não me engano, é a história de Frei Beto. E na próxima quarta eu tenho um livro, eu tenho dois desse aqui, ó. Na Trilha do Golpe, 1964, revisitado, para sortear na próxima quarta-feira, dia 31. Então, hoje são esses daqui, tá? Que eu acabei de falar para vocês. E, para terminar os informes, amanhã eu aproveito para convidar todo mundo, uma live especial com o doutor Moab Acioli, psiquiatra, grande especialista, top na área dele, vem conversar conosco sobre adoecimento mental durante a pandemia. Olha, esse cara é um professor, escritor, é um grande profissional, gente. Vocês não podem perder. Chamem muita gente, inclusive os pais, os alunos, envolvam aí as famílias, porque a gente vai pedir algumas orientações, ele vai fazer uma análise disso. E é claro que a gente vai aproveitar a live com ele para pedir algumas orientações de como é que a gente pode, num momento como esse, de pandemia, agora no momento mais agudo da nossa, né? Como é que a gente pode manter a nossa saúde e garantir que a gente tenha saúde e atravesse bem esse momento tão difícil, né? Esse momento, inclusive, meu Deus do céu, macabro da história brasileira. Isso vai ficar dentro em breve. Vocês vão ouvir falar muito disso nos livros de história. Quem foram os verdadeiros culpados pelo fato do Brasil ter perdido o controle sobre a Covid-19. Não vai demorar. Mas, vamos lá. Minha querida Marília, eu tive que fazer essa interrupção, eu sempre faço, que é para fazer essa chamada, dar a orientação aos garotos. Eu espero que você tenha feito um roteiro, né, como boa amante do cinema, para não ter se perdido aí na sua fala e retomar eu fiz. A partir de onde você parou. Então, eu passo para você mais uma vez. Bem, a gente parou justamente na cena que Irene e Expósito vão lá falar com o Romano, né? E essa cena é clássica, porque, mais uma vez, né, você tem a questão dos nomes, ele ameaça, né, Expósito, diz que ele não é ninguém, e eles saem dali os dois, como diz a cena assim, sem falar, é uma cena que eles saem silenciosos, e aí eles entram no elevador, e aí nessa cena é interessante que geralmente nos filmes, quando os personagens estão em silêncio, a gente sempre tem uma música de fundo. E nessa cena, mais uma vez, a gente não tem música de fundo. E aí é quando entra o assassino, né, o Isidoro Gomes. Escutou? Quando entra o Isidoro Gomes e ele tá com a pistola, ele estaca a pistola, não tem música nenhuma. Eles ficam lá, né, parados, e aí o Isidoro vai, engatilha, né, eu acho que é engatilha que a gente chama, engatilha a pistola e coloca assim, como que diz, e aí, agora vocês vão ver o que vai ser de vocês, né. Eles saem e pouco tempo depois, né, tem uma cena de que, infelizmente, o amigo do, né, tem a ameaça do elevador, e aí pouco tempo depois a gente tem a cena do amigo, né, que vai ser morto, né, no lugar de Expósito. O apartamento de Expósito é invadido e o amigo dele, Sandoval, tá lá, porque mais uma vez estava bêbado. E nessa cena, o personagem tinha deixado ele, o Benjamin Expósito, tinha deixado ele para se encontrar com Irene. Por quê? Porque a Irene sempre dizia, ela já era noiva, ela ia se casar, mas ela tinha esperança de que o Ricardo Darín, ele tomasse, né, o personagem, desculpa, o Expósito, ele tomasse a rédea da relação. Só que o Expósito, ele nunca avançava, ele olhava para ela, ele tinha um amor, mas era aquela coisa, ela era menina rica, eu era um menino pobre, então ele achava que não merecia ela. E eu até lembro de uma cena que ela discute com ele, porque ela fica lá, esperando para ver que ele diga algo para ela, e ela diz assim, mas eu vou me casar com... Aí ele diz, você vai se casar com um dos maiores engenheiros desse país, não sei o que, da família tal, e ela, sim, mas o que é que você me diz? O que é que você me diz? Então ela fica clamando para ver se ele diz algo para ela, né, para ver se muda, porque o que ela quer, na verdade, é que ele peça ela em casamento. E aí ele fala isso, e ela diz assim, você tá com ciúme, né, você tá com celos? E ele diz, não estou com ciúmes. E acontece isso, eles marcam de continuar essa conversa, porque eles são interrompidos,
E aí eles marcam de conversar às 8 horas da noite, e aí é quando acontece de ligarem, porque o amigo dele, desculpem, o Sandoval estava bêbado, tinha arranjado uma confusão no bar, e aí ele vai lá, resgata o amigo e coloca em casa. E vai até a esposa do amigo, pede para ficar com ele, mas ela não quer. E aí ele resolve deixar o amigo lá no apartamento dele e vai ao encontro da amada. Só que aí, quando ele volta, ele vê, é uma cena assim bem clássica, porque as fotos, né? As fotos elas são colocadas para baixo. Então, depois o Darim acha que os assassinos não conheciam o Darim. Na verdade, eles só queriam matá-lo, mas não sabiam como ele era. E o Sandoval tentou proteger o amigo, inclusive abaixou as fotos, e foi morto no lugar dele. E aí é quando ele decide, né, ir embora para Chilicói. Ele decide ir embora, Chilicói não, desculpem, para outra província, que agora eu não me recordo o nome, outro estado. E aí, nesse período que ele vai para esse lugar, ele tenta até. Onde tem aquela cena clássica do início do filme, que é a cena da despedida, que mais uma vez ela vai levar ele, né, para salvar a vida dele, leva ele lá no trem. Ele olha para ela, ela clama mais uma vez que ele diga que quer ficar com ela, mas ele não diz. Ele vai embora e é aquela cena que a gente vê lá no início do filme acontecendo. E a partir daí, o filme passa anos, e aí quando volta o momento dos anos 90, quando ele se aposenta e resolve escrever o livro. E aí onde a trama ela tem toda uma resolução, que é a partir dessa fase que a gente vai vendo a trama se resolver. E aí as cenas que acontecem daí vão ser bem pesadas, porque quando ele resolve voltar a escrever o livro, ele vai atrás do viúvo. Né? E aí ele descobre que o viúvo não vive mais naquele endereço, mas como ele era oficial, né, de justiça aposentado, ele pede a Irene, né, que consiga o endereço, ela dá uma ordem, ele vai aos Correios e descobre que ele vive, né, em um sítio, né, em uma área afastada de Buenos Aires. Ele ainda trabalha no banco e ele não entende como aquele homem desde os anos 70 vive tão afastado. E aí ele vai lá, porque ele quer conversar com o personagem para ver, né, se ele refez a vida dele. E aí quando ele chega, ele não vê que é um local grande, ele abre a porteira, né, e entra. E é tão interessante nesse filme, não sei se vocês prestaram atenção, mas se você percebeu, tem muito vermelho no filme. Inclusive tem essa cena quando ele chega na casa, que ele para o carro, ele fica chamando e de repente ele vê o Ricardo Morales vindo, né? Lá da parte de trás da casa ele está com uma bandeja, então já dá pro espectador já uma imagem de que talvez tenha alguma coisa ali. Ele meio que se convida, né, para falar com o Ricardo, porque a gente vê que o Ricardo ele não quer conversa, sempre está dizendo que virou a página, só que o Darim percebe que ele não virou, porque ele não construiu família, assim como o Darim, ele não teve família, ele não construiu família, eles ficaram presos no passado, né? Ele não construiu família, ele vê que na bibliotecazinha dele, lá nas prateleiras dos livros, só tem foto da mulher, da amada. E aí ele percebe, e interessante, que ele fecha. Quando ele entra na casa, ele fecha a cortina, porque para que ele não veja o quintal. E mais uma vez a cortina vermelha, que tanto tá lá na casa, né, do personagem, do Ricardo Morales, quanto está no escritório da Irene. Então, aquela cortina vermelha, que lembra muito também o filme de outro grande cineasta, que eu gosto muito também, que é Pedro Almodóvar. Almodóvar ama o vermelho. Então, sabe, Então, você vê essa questão do vermelho aí presente. E aí ele diz que virou a página, que não construiu família, que ele resolveu não casar, mas que ele estava adiante. E aí ele pergunta, você tem alguma notícia do Gomes? Porque ele já sabe que o Gomes está desaparecido há 25 anos, que ninguém sabe nada de Gomes. E aí ele diz que não, e ele vai embora. E de repente, ele se atina, ele lembra, no meio da estrada, ele lembra daquela história de que o Ricardo disse, né? Que para ele a morte não bastava para o Gomes. Ele queria que ele tivesse a prisão perpétua, que ele pagasse. Então é aquela ideia que a vingança para ele, né, seria tirar toda a humanidade dele. A mesma coisa que ele fez com a mulher dele, né? O Ricardo Darín lembrou que o que ele queria era que tirasse a humanidade. E aí o que vai acontecer? O Ricardo Darín volta
E aí é quando a gente vai ter o desfecho da trama, né? Ele volta, ele entra novamente, ele não entra com o carro, ele segue pela, como é o nome? Pela cerca, né? Ele invade a propriedade e aí ele vai andando e aí ele chega num local lá atrás e essa cena, assim, é uma cena assim, muito pesada, porque passam 25 anos, todo mundo envelheceu. Tem até uma crítica que o pessoal diz assim, como o cinema, a produção não tinha muito dinheiro, o pessoal fez uma crítica à maquiagem, que disse que a maquiagem não foi muito bem feita, mas eu particularmente acho que foi sim. E é um filme que ganhou o Oscar, né? Derrubou. Pois é. É um filme alemão que tinha muito sucesso na época, era alguma coisa, eu acho que era Fio Branco, era um filme que estava concorrendo com eles e eles derrubaram, ganharam o prêmio Goya, que também era um prêmio de língua espanhola, né? É um filme, lógico, com atores argentinos, mas é uma coprodução Argentina e Espanha, que eles trabalham muito em conjunto, né? A Argentina com o governo espanhol, a Telefe. Então, assim, foi uma produção. E aí, quando ele entra, que ele percebe, ele vê as grades, aí ele começa a se atinar de que talvez Isidoro Gomes esteja ali. E aí é onde a gente chega da justiça, né? Como a justiça não cumpriu o seu papel, aquele homem que era feliz, que tinha a mulher que amava, ele se torna um sequestrador. Ele estava preso naquela história lá do passado e ele quer viver, ele continua preso, mas ele quis vingar a morte da mulher dele, proporcionando a prisão daquele que foi o algoz dela. E o que mais chama atenção é que na cena parece uma sequência que tanto o Darim quanto tanto o personagem do Darim, o Roberto Espósito, tanto o Roberto, né? O Roberto Espósito, não, desculpem, gente. O Benjamin Espósito, o Roberto e o Gomes, todos eles estão presos. E parece que todos eles estão ali. É como se eles estivessem entrelaçados, porque a história entrelaça eles e eles estivessem presos de alguma forma. Estou percebendo que você está perto do final do filme. Isso. Mas tem algumas... Tá. Calma, vamos fazer um suspensezinho agora, porque a gente vai fazer o seguinte. As pessoas que vão concorrer aos livros de hoje, a esses livros de hoje, aqui, ó, já podem colocar os seus nomes aqui, nessa caixinha, uma vez só, por favor, uma vez só, aqui, onde tem uma interrogação aí. Nome, se for estudante, né? Nome, turma, escola. Se não for estudante, pelo menos coloca a cidade, e aí, no privado, a gente vai conversar e ver como entregar esse livro para a pessoa. Não é só os estudantes que podem concorrer, né? Mas a gente sempre dá aos estudantes essa orientação, porque eles são, assim, um público privilegiado aqui das nossas lives, entram em maioria, e é um público que veio não só para ganhar livros, mas, acima de tudo, para aprender com essas aulas que são dadas aqui pelos nossos convidados. Então, através do cinema, você aprende muita coisa. Através de bons filmes, você aprende muita coisa. Eu, particularmente, estou tomando um banho de cultura aqui com a professora, tratando de um filme que, veja bem, é de um país vizinho nosso e que nós não costumamos assistir. Prestem bem atenção nisso. A gente assiste demais, né, o cinema hollywoodiano, o cinema norte-americano, e a gente não privilegia, a gente não conhece direito a produção cinematográfica dos nossos vizinhos. E os argentinos são experts em produção cinematográfica. A gente tem que assistir, aproveitar agora que tem muita coisa na Netflix, muita coisa na Amazon, inclusive Globoplay também e YouTube, né? Este filme está liberado no YouTube gratuitamente para quem quiser assistir. Marília, enquanto você fala, atenção, enquanto você desenvolve o seu raciocínio, eu vou abrir essa caixinha aqui porque eu preciso ir anotando o nome de algumas pessoas, tá certo? Fique à vontade, aproveita para, além de falar do desfecho, né, dessa parte final, fique à vontade para abordar um pouco mais sobre a cultura argentina, a literatura argentina, sobre tudo aquilo que você acha que nós precisamos compreender, aprender, conhecer com os nossos irmãos, ou dos nossos irmãos, tá bom? Sim, sim. Bem, o final, né, como eu estava falando, é a sequência da cena, né, que ele entra e vê as grades, e aí dá a entender que todos eles estão enjaulados de alguma forma,
talvez pelo passado. E é o interessante dessa cena, porque quando eu estava, né, estudando também para apresentar, como eu falei, eu vi uma abordagem de um professor, né, da Universidade de Buenos Aires, professor Francisco Ferres Arroyo, da UBA, Universidade de Buenos Aires, e aí ele falava justamente dessa questão, a análise psicológica, né, que eles fazem, análise jurídica, porque ele diz que a justiça falhou, né? E quando a justiça falha, esse é o grande problema, que quando a justiça falha, geralmente quem faz a justiça são as pessoas comuns. E aí é onde está o problema, porque eu vou fazer a justiça com minhas próprias mãos, vou ter as minhas emoções para colocar naquilo ali. E o personagem, o assassino, né, o violentador, ele acaba sendo completamente desumanizado. Ou seja, ele perde toda a noção do que é ser humano, porque ele é mantido encarcerado durante 25 anos e, para completar, ele chega assim na grade e fala para o personagem do Expósito, ele diz assim, por favor, peça para ele pelo menos falar comigo, para ele falar comigo, porque ele ficou preso 25 anos e jamais o viúvo trocou uma palavra sequer com aquele que assassinou a sua esposa. E o Expósito olha mais uma vez aquela questão do olhar, olha para o Gomes, né, o assassino, e olha para o viúvo e ele olha para ele e responde, você me prometeu prisão perpétua. Então é aquela coisa, ele tá ali, é prisão perpétua, ele não tem direito a nada. E aquele cara, ele passa os 25 anos dele sendo desumanizado. E aí quando a gente vê esse desfecho final, que é essa cena dele, parece que o personagem do Expósito, ele olha para aquilo ali e ele diz assim, agora eu vou fechar o ciclo, eu vou me desfazer desse passado, eu vou aproveitar o meu futuro. E aí ele volta, o filme volta, e aquela história de amor que permeia, né? Porque o filme ele é uma sequência de uma história policial, de uma história de amor, não deixa de ser um romance, e tem essas relações psicológicas, né? E aí quando ele volta para Irene, é uma cena clássica, porque ele entra, toda vez que a Irene queria conversar com ele, que ela achava que ele ia pedir ela em casamento, que ele ia tirar ela, né, daquele casamento arranjado, ela sempre pedia para fechar a porta, né? Cerra la puerta, cerra la puerta. Então ela sempre dizia assim, fecha a porta, porque ela achava que era uma coisa pessoal. E aí, dessa vez, finalmente ele fecha a porta. E aí a gente percebe que agora os dois vão viver o grande amor deles, porque nenhum deles foi feliz. Então, aquele passado, parece que aquele ciclo foi fechado. E o que é interessante, Luiz, é que nessa análise que esse professor da UBA faz, ele até faz uma comparação desses personagens com a história de um deus romano, que é Jano. Eu não sei, ele pronuncia Jano, porque Jano. Ele diz que o Jano é um deus que tem duas cabeças, só que uma é voltada para o futuro e outra voltada para o passado. E ele faz essa comparação. Ele diz que muitas vezes a gente só olha para o passado, ou seja, a gente só olha o que passou e nunca consegue olhar para frente que a gente pode seguir. E aí eu só queria a gente está falando aqui desse momento triste que o Brasil vive, e aí eu queria fazer muito uma comparação, me veio isso agora na mente, não era o que eu queria trazer, mas aí eu queria muito que as pessoas observassem essa relação do presente, do passado e do futuro, e pensassem muito bem que futuro a gente quer ter para o nosso país. Porque a gente está vivendo um presente ruim por conta de escolhas do passado. E agora a gente tem que pensar nas nossas escolhas do futuro, sabe? E essa comparação desse professor, o que a gente está vivendo, eu particularmente nunca pensei na minha vida que eu iria passar por esse período, que eu iria viver uma pandemia, que eu iria viver, né, um novo ciclo de uma pandemia. A gente saiu de uma escola, eu lembro que eu saí no dia 18 da Paraíba, eu não me lembro se foi dia 18, se foi dia 16, eu saí da Paraíba numa sexta-feira para voltar, para passar uma semana ou 15 dias e depois voltar. E de repente faz um ano que eu não volto mais para minha escola da Paraíba porque eu não sei a situação e a gente ainda está nesse ciclo. Eu só queria trazer alguns comentários que o professor fez só para contemplar, né, essa análise, porque é muito rica. É um filme, minha gente,
que ele é um filme que ele é estudado, né? Eu vi várias análises jurídicas do filme, análises psicológicas e jurídicas do filme. E é interessante que ele traz essas análises, o professor Francisco Arroyo, da UBA, Universidade de Buenos Aires. E ele trouxe o seguinte comentário: todos eles estariam atados ao passado por conta desse crime. E ele fala, né? Deixa eu só olhar aqui ele fala da questão do olhar, né? Que é sempre muito presente. E aí ele diz que o assassino, ele até fala assim, ele usa a palavra do direito, ele comete um feminicídio, né? E aí ele até explica, ele diz assim, que é em função de um delírio paranoico que ele tem. E aí ele usa a frase, né? A maioria dos assassinos, como ele pensa o seguinte: acha que Liliane foi namorada dele e que deveria continuar sendo, né? A maioria dos homens, desculpem, de quem comete feminicídio, acha que aquela pessoa é uma posse dele, né? E então ele até diz assim, Liliana foi minha namorada, se não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. E aí ele estupra e mata, né? Como quem diz assim, eu desposei e ninguém mais vai desposar dela. Porque ele podia ter, né? Desculpa o que eu vou dizer, mas assim, no filme você vê que a crueldade dele foi muito grande. Ele realmente foi cruel. E aí ele mata também ela com traço de crueldade. Então você vê que essa análise que eles fizeram, essa análise dessa situação, né, desse assassinato foi muito séria. E aí ele traz também uma questão jurídica, quando ele diz que o viúvo Pablo fica preso ao passado, talvez por conta da falha da justiça que não cumpre o seu papel. E a gente vê muito aqui isso no Brasil. Quantos crimes de feminicídio são cometidos e muitas vezes, né, os criminosos saem impunes por conta dessa questão aí da moral, de achar. E aí a justiça falha. E quando a justiça falha, o que acontece? Né? O que vai acontecer? Essa dor aí, o que as pessoas falam? E muitas vezes as pessoas agem por conta própria. E aí a justiça, ela perde o papel dela. E era o papel dela de vigiar, né? Que era de manter o cidadão, a cidadã, nos seus direitos, ou de pelo menos punir aqueles que cometem. Ele perde completamente esse direito. Então, assim, era esse comentário dele, essas colocações que ele fez, sabe? Ela traz para o filme esse olhar mais psicológico. Eu acho que o Campanella, ele foi muito feliz. E interessante que o Campanella, ele gosta muito de trabalhar também com essa questão do psicológico. No primeiro filme dele, que foi o filme que eu conheci o cinema argentino, que é Hijo de la Novia, ele trabalha a questão do psicológico quando a mãe do personagem, que é interpretada também por Ricardo Darín, ela sofre de Alzheimer. E ele aborda o Alzheimer. É muito interessante esse filme, pessoal. Quem não assistiu, puder assistir. Hijo de la Novia, ou seja, o filho da noiva. É um filme muito lindo, que aborda assim, o envelhecer, que aborda as relações, que aborda, né, o Alzheimer, que muitas vezes é condenado pelas pessoas. Os idosos muitas vezes são rechaçados assim, de conviver com a família, né? Muitas vezes não tem mais o convívio com a família por conta dessa situação. E aí tem outros clássicos argentinos. Darín tem um filme muito bom também que eu gosto, que poucas pessoas comentam, mas é um filme que mostra a pobreza em Buenos Aires, que se chama O Elefante Branco. É um filme que mostra uma comunidade periférica, Buenos Aires, e como vivem as pessoas, uma condição subhumana, a relação com a igreja, o crime organizado, o aliciamento de jovens para fazer parte do tráfico de drogas, e a relação de um homem que tenta mudar, um padre, que é o único que tenta mudar. E eu me lembrei muito quando assisti esse filme de Dom Helder, sabe? Aquela luta que Dom Helder teve. Então, eu me lembrei muito desse filme de Dom Helder Câmara. E, lógico, tem outros clássicos de Darín, Las Nueve Reinas, Relatos Selvagens. Tem um filme dele que é XXY, que fala de uma pessoa que tem intersexo, né? Que a gente não chama mais, a gente antigamente chamava de
hermafrodita, desculpem. Agora, Hermafrodita. Não, tranquilo, tranquilo. a gente chama de intersexo hoje, que é uma relação também de um pai e uma filha. Um pai que luta pela felicidade dessa filha, que na verdade a gente não sabe se é filha ou filho, né? Porque ela é hermafrodita, na verdade não se usa mais esse termo, né? Ela é intersexo. E aí tá naquela situação da adolescência no qual ela vai se definir. Então, é um filme muito bom. Tem muitos filmes que a Argentina tem. O clássico, né? O que ganhou o Oscar, o primeiro filme, né? História Oficial, que é um clássico que fala também do período da ditadura militar, de uma professora que convive com pessoas de direita e de esquerda e, de repente, começa a perceber que a filha dela talvez seja... A filha adotiva dela talvez seja de um preso político, né? Seja filha de um preso político. E é assim, o filme é muito interessante. A História Oficial ganhou o primeiro Oscar, né? E a Argentina faturou o segundo com esse filme de Juan José Campanella, que é O Segredo dos Seus Olhos. Então, assim, realmente são muitos filmes bons. Aproveito também para dizer que a América Latina produz filmes também muito bons. A gente às vezes pode achar, no geral, que não dá valor, né, à latinidade. Eu acho que a gente tem muito aquela coisa de só olhar, me desculpem o que eu vou dizer, mas às vezes a gente olha muito para o espanhol peninsular, como diz, né, o espanhol do continente lá europeu. Às vezes a gente esquece da produção que tem aqui, mas a gente tem filmes peruanos, por exemplo, filmes colombianos muito bons, que abordam várias temáticas, que abordam relações sociais também muito boas. Então a gente tem uma cultura rica, né? Eu acho que o cinema, por exemplo, peruano, agora está voltando com essa ideia de valorizar as raízes, né? A cultura indígena, por exemplo. E aí você vê essa presença, né? De personagens que se caracterizam, né? Que se vestem a bandeira de eu sou um típico latino, né? E não essa coisa meio europeia que às vezes a gente vê nos filmes. Mas assim, é rico, é muito rico. Eu acredito que eu tenha Sibeli, trazido. olha, tem muita gente aí esperando por esse momento. Sim, aqui, os nomes das pessoas, os nomes das pessoas que vão ganhar os livros de hoje estão aqui. Todos, aqui, deixa eu mostrar. Opa, tá aqui, ó. Uma caiu no chão, eu vou pegar aqui, tudo é ao vivo, tudo é transparente. Então, são 5 obras. Temos aqui Federico Garcia Lorca, um livro em espanhol, tá? Para vocês lerem, maravilhoso. Quero lembrar a todos que não se preocupem, os livros que foram sorteados na semana passada estão aqui, todos serão entregues, eu estou fazendo isso paulatinamente. Laranja Mecânica, Bem-vindos ao Futuro. Bem-vindos ao Futuro. Nós temos Estação Carandiru, com Drauzio Varela. Um livro que virou filme, e um filme de muito sucesso, inclusive. É importante lembrar que o Brasil também produz bons filmes. Temos excelentes diretores. É uma pena, todas as vezes que a gente tem um retrocesso político, a área cultural, o cinema sofre pra caramba aqui no Brasil. Pra caramba. Ensaio sobre a cegueira de um grande diretor brasileiro, né? Pois é. Com base na obra de Saramago, né? Isso, é. Um clássico mesmo. Um clássico. A Marca de uma Lágrima. Olha aí, ó. A gente vai fininho, gostosinho para ler nesse período agora de pandemia, né? A gente não se isola. Todas as vezes que a gente pega um bom livro, a gente viaja, a gente interage, a gente aprende, a gente cresce. Olha só. E temos esse também, Resgate de Afrodite. É um romance de Hugo Vaz. Então, são 5 obras que serão sorteadas agora. Bom, mas eu gostaria, antes de fazer o sorteio, eu gostaria de passar a palavra para a Sibeli, para algumas considerações finais. É muito importante liberar a Sibeli também. Ela falou pra caramba hoje. Eu percebi que ela bebeu pouca água. Isso não é bom pra gente, Sibeli. Não é bom. Você sabe que não é. Por 2 motivos. Primeiro, porque prejudica a garganta. Segundo, porque não faz a propaganda da caneca Mania de Rica. É verdade, eu falo muito, né?
Não, mas você falou que as pessoas queriam ouvir. Agora, você precisa também molhar a garganta, né? Dar aquela, né? Aquela respirada, molhar a garganta e tal. Para mim foi maravilhoso. Aprendi muito hoje sobre cinema argentino, um pouco sobre a cultura argentina. Achei bárbaro quando você coloca essas questões do passado. Parece que a Argentina sabe lidar melhor com o passado em várias questões. Por exemplo, essa questão dos militares, da ditadura militar, eles souberam resolver. Eles souberam resolver. Inclusive, vários militares que deram um golpe lá foram presos. Teve militar que morreu na cadeia, porque militar não pode atentar contra o seu próprio povo. Ele é servidor público. Ele é pago por nós para proteger a nação. Patriotismo é isso, é quando ele protege a pátria, protege não só o território, mas o seu povo. Então, nós tivemos um período muito pesado aqui de regime militar em diversos países aqui na região, né? Na Argentina foi muito difícil, foi muito duro, e os militares de lá pagaram um preço, Tanto é que de lá para cá, só civis governam a Argentina. E por sorte, para sorte deles agora, o atual é um civil que acredita na ciência, e a Argentina já ultrapassou o Brasil A na campanha de Argentina e Uruguai, né? vacinação Covid-19. A Argentina e o Uruguai estão na frente do Brasil. Em percentual de vacinados. Eu queria trazer, você tocou nisso novamente, eu queria lembrar, minha gente, que o maior movimento, que inclusive eu acredito que foi esse movimento, eu não sou historiadora, sou uma curiosa, mas, assim, eu gosto muito desse período da ditadura militar, porque como professora de língua espanhola, a gente tem que falar, assim, a América Latina sofreu muito com esse período, muitas pessoas foram mortas, e como disse Luísa, a Argentina foi, e ela não tem vergonha disso, e ela puniu aqueles que fizeram. Porque o que eles agrediram, na verdade, o que eles cessearam foi o direito à democracia. A gente tem que lutar pela democracia, independente de ser A ou B, ou seja, de ser partido A ou partido B. Eu não votei em quem está aí no poder, mas ele foi eleito democraticamente, e isso eu respeitei. Então, a gente tem que lutar pela democracia. E a Argentina tem um movimento, que foi o maior movimento que eu particularmente acho que foi a partir desse movimento das mães de la Plaza de Mayo, ou seja, o movimento das madres de la Plaza de Mayo, que outros movimentos foram surgindo na América Latina. Porque a partir daquele momento que aquelas mulheres colocavam, né, porque elas iam para a praça, elas não podiam parar de marchar, porque se elas parassem de marchar, elas apanhavam na perna, não se respeitava a idade de ninguém. E aí elas resolveram fazer o seguinte, para se identificarem, eles resolveram colocar um pañuelo, né? Uma fralda. Lembra-se que naquela época ninguém usava fralda descartável. Então toda mãe tinha um pano, uma fralda que foi de seus filhos. E aí elas começaram a marchar pela praça com aquela fralda, lembrando seus filhos mortos e seus netos desaparecidos. Então foi a partir desse movimento que eu acho que a Argentina ela se modificou. Eu acho que essas mulheres, até hoje, né, elas continuam lá, elas lutam e elas ganharam voz. Eu acho que isso é muito bonito no povo argentino. Eu tenho esse encantamento por esse movimento. E eu queria muito, sabe, que a gente tivesse essa consciência política. Eu posso estar enganada, né? Faz anos que eu não vou à Argentina, eu não tenho um contato direto com argentinos, professores na universidade que eram argentinos, mas assim, o pouco que eu vejo essa coisa, sabe, de se importar com o próximo, de rechaçar o que foi a ditadura militar, que foi a retirada dos direitos, o povo argentino combate. Né? Vocês viram que um presidente saiu, o outro entrou, e quando tentou tirar o direito do povo argentino, eles fizeram o quê? Cambia de novo, muda novamente, por exemplo. Assim como os Estados Unidos, graças a Deus, conseguiram mudar o seu presidente e agora estão avançando na vacinação. Estão até doando, né? Assim, eu espero que a gente tenha caindo, esse processo. Os gráficos apontam isso. Biden entra, a campanha de vacinação cresce e o número de mortes e de contaminação cai nos Estados Unidos. Ou seja, para salvar os norte-americanos, eles tiveram que trocar o presidente.
Eu queria muito que a sociedade se acordasse e cobrasse, porque só existem duas formas da gente sair dessa. É o lockdown geral, todos os especialistas dizem, e a vacinação, minha gente. Sem vacinação, a gente não vai sair desse ciclo. E com essas cepas novas aí surgindo, que são mais mortais ainda. Então, assim, a gente está numa situação. Eu tenho amigos que trabalham na área de saúde, estava conversando com uma amiga minha. Eles realmente estão esgotados. Realmente é muito difícil. Eu fui criada, né, dentro do HR, do Hospital da Restauração. Minha mãe é técnica de enfermagem. E assim, minha vida toda eu ia para aquele hospital, eu conheço aquilo ali de cabo a rabo, como a gente diz. Nunca me interessei pela área médica, mas assim, eu vi o que era lidar com o paciente nas situações. E você imagina, se o HR, que era um hospital de referência, vivia lotado, imagine depois disso como não deve estar sendo. Então, pessoas aí que às vezes precisam de cirurgias eletivas, não estão podendo fazer, ou gente que entra com um outro tipo de doença, não está conseguindo entrar, porque está tudo ocupado pelos leitos de Covid. Eu tenho uma amiga que é enfermeira no HMNO Magalhães, e ela disse que a situação lá está crítica. Ela disse, olha, Marília, eu não estou mais no setor da Covid, mas, assim, a situação está crítica, a gente está com muitos pacientes e cada vez mais o perfil dos nossos pacientes mudam. Antes eram idosos e as pessoas parece que normalizavam, né? Deixavam os idosos morrer. Agora ela disse que o perfil mudou. São jovens, são pessoas de meia idade, né? Da minha idade. Então, essa semana ontem a gente perdeu um professor de César, né? Um professor de 37 anos, mais novo que eu. Eu olhei assim, eu digo, outro dia eu vi esse menino falando e aconteceu isso. Então, assim, infelizmente, gente, a situação é séria. A gente tem que se conscientizar que nós, que somos o povo, só o povo, eu acredito que pode mudar essa história. E a gente tem que lutar. É uma coisa que eu tô lendo aquele livro, Como as Democracias Morrem, viu? E o que eu acho fundamental naquele livro é quando ele diz que o que tem que ser zelado por uma nação é a democracia. A gente tem que lutar pela democracia. E que os governos atuais que entram de forma ditatorial, eles já não mais cometem golpes. A grande maioria são eleitos democraticamente. Então, eles conseguem, assim como o Trump foi eleito democraticamente, muita gente também está sendo eleita democraticamente em vários países aí do mundo, entra com aquele discurso de que vai resolver a chamada corrupção, que vai resolver não sei o quê, e no final das contas, eles é quem propagam nas instituições, né, a corrupção e beneficiam a que eles querem, ou seja, né, a quem está do seu lado. O restante, a população está aí. Infelizmente, a miséria aumentando, né, a pobreza aumentando, as pessoas sem acesso, e muitas pessoas perdendo a vida, viu? A quantidade de pessoas que estão... É muito fácil. Saia do WhatsApp e pergunte para sua mãe, para seu pai, quanto é que está custando o gás de cozinha, a conta da luz. R$80, comprei ontem. Pois é. R$80. Então, procura saber como é que está dentro de casa o custo de vida. É o primeiro sinal. O primeiro sinal que você está tomando um choque de realidade ali. Está tomando um choque de realidade. Né? Então, você está saindo, saia do WhatsApp, deixe de ser enganado por fake news e procura saber. Dentro da sua casa, procura observar e na rua as condições de vida das pessoas. Então é isso. Luiz, rapidinho, antes de você finalizar com o sorteio, eu só queria dizer uma coisa. Eu sou professora, eu não sou professora por falta de opção, gente. Eu sou professora porque eu amo realmente o que eu faço. A docência é minha militância, como eu costumo dizer. E a docência, a educação, ela pode mobilidades sociais. Então, assim como muitas pessoas criaram suas mobilidades sociais a partir da educação, eu acho que aí é o nosso papel, sabe? É defender a educação. E a educação pública e de qualidade. Por isso que eu defendo muito a minha categoria. Eu acho que professor, certo? O professor tem que lutar, tem que mostrar para a sociedade que a gente está aí. Está sendo muito difícil. Tem dia que eu choro, não vou dizer a vocês que não é fácil, tem dia que é difícil. Principalmente quando eu vejo meus alunos. Os meus alunos do fundamental, que é mais chocante ainda, porque são crianças muitas vezes pequenas, que não têm um acesso, às vezes o pai e a mãe, muitas vezes só tem um aparelho de celular para compartilhar, não tem internet, que é um problema assim que a gente vive. A gente acha que internet é uma coisa assim
para todo mundo, mas não é. Tá aí a briga para a gente tornar que as escolas públicas ofereçam internet boa e de qualidade. E a gente sabe como é a nossa luta dentro da escola. Muitas vezes a internet do Estado ela não é suficiente. Então, assim, é uma luta, viu? A gente tem que defender a educação e a gente tem que sempre estender a bandeira de uma educação pública e de qualidade. A gente só vai melhorar esse país quando as pessoas verem o quão é importante estudar, o quão é importante ter o acesso à educação. Assim como a Argentina mudou sua história, a gente tem que começar a mudança pela educação. Para mim, não existe outra forma. E eu sou Paulo Freireana, não existe. Se a educação não for libertadora, a gente não modifica essa sociedade. Era isso. Perfeito, perfeito, minha querida. Muito obrigado. Eu acho que o público que está aqui presente não vai esquecer essa aula de hoje. Eu que aula de agradeço. cinema, uma história bonita desse filme fantástico, né? Os atores, a forma de dirigir o filme, né? O cinema argentino como um patrimônio nosso, porque é daqui, é vizinho da gente, né? São nossos irmãos, é da pátria grande, como a gente chama, né? Como a gente fala. Então a gente tem que sentir orgulho disso e, enfim, lutar para que nós façamos o que muita gente faz em vários países, para que a gente construa, de fato, um país que seja respeitoso, solidário para com todos, e não apenas com a pequena classe dirigente, rica, bilionária, porque você está falando aí de internet para os pobres, mas o ano passado o governo federal liberou, no começo da pandemia, mais de R$ 1 trilhão para os bancos, sem contrapartida, para socorrer os bancos. Mais de R$ 1 trilhão. Se eles tivessem, né, tomado um pequeno percentual desse valor para garantir infraestrutura, celular, sinal de internet, condições para que o nosso alunado pudesse ter acesso durante a pandemia e, claro, ter feito uma massiva campanha para as pessoas usarem máscara, se mantivessem socialmente distantes, não é? E, obviamente, vacina, comprando vacina. O Brasil poderia ter se antecipado, como muitos países fizeram, e agora poderíamos estar numa situação muito melhor do que estamos atualmente. Então, minha querida, fique à vontade, muito obrigado. Eu vou agora chamar o nome das pessoas que eu posso sair? Pode, você está liberada. Deus te abençoe. Eu aperto aqui no xizinho, né? Essa luta em defesa da escola pública. Obrigada. Vai apertar o X. Vai apertar o X aí. Muitas gracias, como se diz em espanhol. Muitas gracias. Muitas graças, muitas graças. Muito obrigado. Valeu, minha querida. Valeu. Vocês continuem aqui conosco. Minha gente, amanhã, não esqueçam, estamos aqui com um psiquiatra muito importante, doutor Moab Aciola. A gente vai conversar com ele sobre doenças mentais, né? Adoecimento, né? Durante o processo de pandemia. Então, como ele é um craque no assunto, é um especialista no assunto, ele vai trazer informações muito importantes para os estudantes, para os pais, para as famílias, a respeito do tema. E, é claro, eu vou aproveitar e sortear um livro, tá, na área da psicologia, da psiquiatria, para vocês aqui amanhã. Vocês vão também adorar. Atenção, o primeiro ou primeira ganhador de hoje, uma mulher, a gente já vai separando aqui o romance dela, é do primeiro ano, esse pessoal tem muita sorte, é do primeiro ano C, e olha o livro que ela vai ganhar. A Marca de uma Lágrima, de Pedro Bandeira. Um romance super legal. O nome dela já vou colocando aqui, ó, o marcador de livros aqui, ó. O nome dela é Ana Beatriz. Ana Beatriz, primeiro ano C, da EREM Monsenhor João Rodrigues de Carvalho. Tá aqui, Ana, separadinho. Os livros da semana passada também estão separados. Acho que essa semana eu já vou fazer essa distribuição. Eu não gosto de acumular livro aqui, não. Sinceramente, eu me sinto até incomodado quando eu vejo esses livros aqui parados enquanto vocês estão em casa. Eu sei que vocês estão aí
fazendo avaliação, né? Uma prova externa, estão sob pressão, digamos assim, mas assim, tem que ter e vão ter tempo também para aprimorar a leitura. Atenção, outra garota é a ganhadora deste livro daqui, ó. É um outro romance, Resgate de Afrodite. Resgate de Afrodite. Quem vai levar esse livro aqui é a Gleiciane Maria, do segundo ano D, da EREM Monsenhor João Rodrigues de Carvalho. Eu lembro que a semana passada uma garota aqui do Cabo ganhou um livro, ela está aqui agora, inclusive. Eu quero lembrar, reforçar aqui para ela, tá? Que eu não estou esquecido, o teu livro está separado, está embalado e eu vou deixar lá. Vou deixar na escola, viu? Não se preocupe, tá bom? Está aqui separadinho, o marcador. As canetas, infelizmente, acabaram, tá? Mas aqui, ó, tá aqui, maravilhoso. Próximo ou próxima ganhadora de hoje. Próximo ou próxima ganhadora de hoje. Vamos lá. Amanhã, não esqueçam, Dr. Moab Acioli, psiquiatra, falando sobre doenças mentais ou adoecimento, não é, durante o processo de pandemia da Covid-19. É para ajudar, é saúde, é saúde. Atenção, terceiro ano A, da EREM Monsenhor João Rodrigues de Carvalho. Eu acho que essa garota já ganhou um livro aqui conosco. Terceiro ano A, da EREM Monsenhor João Rodrigues de Carvalho. E vai para ela essa obra-prima aqui que virou filme. Estação Carandiru, do grande escritor, médico Drauzio Varela. Drauzio Varela. Quem ganhou foi a... Tá aqui, ó. Franciele Sabrina. Franciele Sabrina. Acho que na próxima semana eu vou dar um saltinho aí em escada e vou deixar esses livros lá na sala de Aparecida. Vocês procurem lá. Quem for de escada, tá? Temos ainda 2 livros aqui para sortear. Temos 2 livros aqui para sortear. Atenção, atenção, atenção. Vamos lá? Atenção, com transparência, né? Podem ficar tranquilos e tranquilas que aqui está tudo certo. Opa! Também do segundo ano A. Também do segundo ano A. Este livro daqui, muito especial. Livro de poemas, primeiras canções de Federico Garcia Lorca. Só que este livro, ele está em espanhol, tá? Vejam bem, é muito bom, é muito fácil aprender espanhol. E vocês vão ver que muitas das coisas que vocês vão ler aqui, porque o espanhol, como a língua portuguesa, tem a mesma raiz, não é? É uma língua latina. Então tem muita semelhança em muitas palavras. E você, ao ganhar o livro, vai aproveitar, quem sabe, e vai aprender um novo idioma. Olha que coisa maravilhosa. Então vamos chamar? Vamos chamar a próxima ganhadora. Só está dando mulher hoje, gente. A próxima ganhadora de hoje, e ainda tem um livro, calma, é a Luana Alves, do segundo ano A, também da EREM Monsenhor João Rodrigues de Carvalho. Por que é que muita gente da EREM ganha? Porque muita gente participa, mas eu já entreguei muito livro aqui em Jaboatão, na ETE David Rodrigues. Vou entregar um livro aqui na Lacerda, né, aqui no centro do Cabo, está guardadinho aqui, em breve vai chegar lá. Bom, agora a última obra, o último livro de hoje, amanhã, 19 horas, live especial sobre saúde mental. Estaremos aqui com o Dr. Moab Acioli. É um dos maiores especialistas aqui do estado de Pernambuco. Vocês não podem perder. Inclusive, é importante trazerem os pais, porque se alguém quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, vai aproveitar e deixar aqui na caixinha de perguntas algumas interrogações para o Dr. Moab Acioli. Não percam a live de amanhã. E, claro, no final, é uma live especial de saúde, no final eu vou sortear um livro também aqui na área também, da psiquiatria, tá? Quem ganhou o último livro de hoje é um cara que tem marcado presença em muitas das nossas lives aqui, passou um tempão sem ganhar nada, nada mesmo. Ele entrava, se inscrevia, participava, mas ele não ganhava. Olha, e esse livro que ele está ganhando aqui é um livro futurista, tá?
que virou filme também. É muito bom, Laranja Mecânica, tá? Uma época em que gangues de jovens aterrorizam todos a quem encontram pela frente. Tem uma história aqui que é preciso você entrar no livro, aproveitar esse processo de isolamento social, né, para adquirir mais cultura, mais conhecimento através da leitura. Então, eu me despeço hoje trazendo o último ganhador. Eu estou falando ganhador é do sexo masculino. O nome dele é da EREM Monsenhor João Rodrigues de Carvalho. O nome dele é Mauro Rodrigues. Mauro Rodrigues. Pessoal, antes de vocês saírem, muito obrigado. Não esqueçam de darem uma entradinha lá no nosso canal no YouTube. A gente aumentou bastante depois de uma campanha que a gente fez, o número de inscritos. Mas saiam daqui, deem uma passadinha lá. É rápido. Se inscreve, aperta o sininho. Vamos ver se a gente consegue levar até o fim do ano. Será que a gente chega a 1.000 inscritos no nosso canal do YouTube? Nós também estamos com podcast, né? Podcast. Estamos compartilhando pelo WhatsApp, pelo Facebook, aqui pelo Instagram também os nossos áudios. E temos um blog chamado maniadehistory.com. Entrem, acessem, aprendam, estudem e compartilhem. Um beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. Valeu!